Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Então, o Brasil vive um período de realismo fantástico e eu tenho muita curiosidade sobre a forma com que os historiadores verão esse período histórico por que passa o país no futuro. Ontem, dia 17 de janeiro de 2021, foi finalmente aprovado pela Anvisa o uso emergencial das vacinas produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac e pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca. A reunião da Anvisa, que decidiu pela aprovação das vacinas em caráter emergencial, teve trechos transmitidos por redes de televisão ao vivo, o que é surpreendente, porque uma reunião da Anvisa é a antítese do que se espera de um bom programa de televisão, enfadonha, burocrática, cheia de dados técnicos, mas mostra a expectativa com que boa parte das pessoas aguardava a decisão da Anvisa. De fato, a aprovação foi saudada de maneira eufórica por boa parte da população brasileira nas redes sociais, porque aguarda-se redução da pressão sobre os hospitais, com redução do número de internações, redução do número de mortes e também a devolução de um pouco de normalidade à vida de boa parte da população brasileira. Por isso, a euforia é justificável. Vacine-se, vai ser bom para você e para a sociedade brasileira. O Instituto Butantan tem informado que tem capacidade de produzir até 1 milhão de doses da vacina Coronavac por dia, o que, se for confirmado nos próximos meses, permitirá a vacinação da maior parte da população brasileira ainda no ano de 2021. Por isso, trata-se de uma vitória óbvia da ciência e da tecnologia em contraposição ao negacionismo que impera no Brasil. Eu gostaria, inclusive, aqui de saudar os diretores da Anvisa que fizeram discursos muito claros a favor da vacina, dizendo que não há outro tipo de tratamento disponível, dizendo que a vacina é necessária para imunizar e interromper a pandemia no Brasil e dizendo que a vacina salva vidas. Portanto, o que os diretores da Anvisa falaram foi uma obviedade. O rei está nu, mas algumas vezes é muito difícil dizer obviedades, em particular quando há pressões ideológicas e políticas fortes sobre os conselhos. Parabéns aos diretores da Anvisa que se manifestaram e aprovaram as vacinas. Trata-se também de uma vitória política óbvia do governo do estado de São Paulo, porque o governo do estado de São Paulo todo o tempo procurou seguir recomendações médicas, recomendações técnicas, insistiu na vacina, procurou maneiras de tornar possível a produção da vacina em solo brasileiro e em solo paulista em particular, e estabeleceu uma contradição óbvia com as ações incompetentes do governo federal brasileiro. Lembrando que esse governo federal é aquele governo federal que deixou faltar oxigênio em Manaus, que fez a atrapalhada das seringas na hora de comprar insumos básicos para aplicar vacinas, que tomou um balão do governo da Índia dizendo que ia lá buscar vacinas e ouviu o colega indiano dizer que não, que antes as vacinas seriam usadas para vacinar os cidadãos indianos. Diga-se de passagem, isso mostra como é ruim a política econômica que, de alguma maneira, atrela o desenvolvimento do país apenas à produção de commodities e insumos básicos. Nós não temos liberdade sequer de ir buscar vacinas. Esse governo federal é o mesmo que não tinha cargueiros para transportar oxigênio para Manaus e teve que pedir ajuda ao governo dos Estados Unidos. E esse governo federal
acha que tem o direito de sequestrar as vacinas e de dizer que as comprou com dinheiro do SUS, o que é absoluta mentira, porque o governo federal não investiu um único centavo nessa vacina que agora é distribuída pelo Instituto Butantan. E esse governo federal é aquele que promoveu um show em Brasília e colocou o ministro da Ciência e Tecnologia na frente de todos, com um gráfico copiado do Google para explicar um resultado que ninguém acredita e que a comunidade científica internacional não atesta. Enfim, você, jovem pesquisador, estudante de pós-graduação, pesquisador, jovem professor universitário, veja o que está acontecendo e resista bravamente à sedução de seguir preceitos religiosos ou ideológicos na hora de tratar o seu trabalho de pesquisa. Siga os dados, deixe o pensamento racional imperar. No final, a verdade e os dados sempre se impõem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.